Uma coisa que eu acho muito importante, mas muito importante, dentro desse universo da criação, eu vou expandir bastante, tá? É um personagem que não ganha muita fama, não fica famoso. Quem fica famoso são os autores. Os autores geralmente são os que ficam famosos quando fazem um trabalho muito bom. Ou ficam famosos porque fizeram uma grande porcaria. Também tem a fama negativa, né, gente? Mas eu quero falar para vocês um pouquinho aqui da função do editor. O editor é aquela sombra que é extremamente necessária. Ninguém vive sem essa sombra, tá? Antes de tudo, você já sabe, se inscreva no canal. E no final, se você gostou do papo, ou gostei. Não gostou? Não gostei. Faz parte da brincadeira e eu aprendo com vocês. Muito bem, a figura do editor é uma figura muito emblemática, muito necessária, mas que passa muito despercebida dentro do processo criativo. E, frequentemente, a função dele é primordial. Logicamente, abaixo dos autores, lógico, né? Mas, em seguida, vem ele. Porque ele pode fazer com que uma coisa boa se torne extraordinária, ou pode fazer com que uma coisa boa se torne uma porcaria. Olha a importância do cara. Por quê? Vamos fazer só um detalhamento aqui do seguinte: infelizmente, não existe uma boa faculdade, uma boa universidade que tenha um bom curso de editoração. Isso praticamente não existe, tá? Pelo menos eu não conheço, tá? Se vocês conhecerem, bota nos comentários aí, tá? E é uma função muito importante, tá? O editor é basicamente aquela eminência discreta, sutil, que está ali sussurrando no ouvido do autor, dos autores, né? No caso da história em quadrinho, normalmente são dois autores, no mínimo são dois autores, que é o escritor e o artista, o desenhista, né? Hoje em dia é chamado de desenhista, não sei, né? É um termo complexo, né? Mas vamos lá. Então tem o editor. No livro, no romance, você também tem o editor, além do escritor, que é uma função muito mais solitária, né? Mas ele tem que ter o editor. O editor, ele é aquele cara que está ali mais ou menos que para aconselhar o autor. E aí a comparação que eu faço do editor é com o famoso grilo falante do Pinóquio, né? Eu tenho certeza que você conhece a história do Pinóquio, mas resumindo aqui, a história do grilo falante é aquela alma do Pinóquio, é a consciência do Pinóquio, né? A consciência, aquele bichinho que vai ali no ouvido do Pinóquio dizendo assim: olha, não fala isso não que isso é mentira, porque todo mundo sabe, né, que o Pinóquio era um grande mentiroso, né? E o nariz dele crescia cada vez que ele contava uma mentira. E o grilo falante foi concedido pela Fada Azul, né? Pela Fada Azul, o poder ao grilo falante de aconselhar o Pinóquio. Então, para mim, o editor é o grilo falante do Pinóquio. Por quê? Porque o editor, conforme o autor vai desenvolvendo a história dele, a função do editor é ir acompanhando o processo criativo para dizer: olha, tá legal, tá num bom caminho. Não, esse caminho aí é perigoso. Toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, né? Olha, pode até dar uma sugestão. Olha, estou achando isso aí bom. E se você for por ali, talvez seja bom, mas são sugestões. Então aí é que entra aquele divisor de águas entre um editor muito bom e um editor ruim. Porque o editor muito bom, ele está ali para aconselhar, para sugerir caminhos, ou dizer: olha, esse caminho não é bom, toma cuidado, né? E o editor, a função dele não se encerra no final da obra pronta. Não, claro que não. Ele vai procurar outras pessoas para lerem, para opinarem, ele vai sugerir capa, ele vai sugerir o formato como aquilo ali vai ser publicado. É uma parceria fundamental, o editor é fundamental. Infelizmente, não existe um curso, não existem cursos de editoração. E o editor, eu estou falando do editor dentro da função da criação, seja na história em quadrinhos, seja no romance, seja no filme, né, no roteiro de cinema. O editor ele é uma pessoa fundamental. Mas existe também o editor, que é muito próximo, mas é um pouquinho diferente, que é o editor jornalístico, que vai ler a matéria que o repórter escreveu e que o jornalista escreveu e vai opinar também ali.
normalmente com muito bom senso, com muito equilíbrio e com muita contenção. Ele não pode correr o risco de reescrever o que o jornalista escreveu. Ele não pode correr o risco de interferir demais na obra literária ou na história de quadrinhos. Ele tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão ele acaba destruindo a ideia do autor. Isso é muito perigoso, tem que ser muito sutil esse trabalho. E, ao mesmo tempo, existem os péssimos editores que, às vezes, por vontade própria, por ter um ego muito grande, por achar que sempre são capazes de fazer melhor do que o autor e começam a dar pitacos demais, ou fazer até cobranças ou exigências. E aí é que a coisa pega. Por quê? Porque se ele começar a interferir demais, ele descaracteriza a obra e corre o risco de estragar alguma coisa que estava boa. Então é muito complicado você ser esse grilo falante que é o editor. O editor tem que ter um imenso cuidado. E outra coisa que complicou muito a vida dos editores são as normas e regras da editora. Aí é que a coisa complica mais ainda. Ou a produtora do cinema, da série. Porque eles começam a determinar regras e padrões ideológicos, de comportamento e etc., maneira como as pessoas devem pensar ou não, o que deve ter na história, o que não pode ter, criam uma censura absurda e repassam isso para o editor. Aí o editor, por sua vez, é obrigado a repassar isso para o autor. E aí você vai tolhindo a obra. Tá? Então, a função do editor também tem que ser a de controlar os ímpetos tirânicos das editoras, das produtoras, dos diretores. Tem que tomar cuidado com isso. Ele é uma figura extremamente importante, porque além de ser o grilo falante, a consciência do autor, ele também tem que se tornar uma certa barreira, um anteparo contra os interesses de outras entidades, de produtoras, de editoras, entendeu? De outras empresas. Tem que tomar cuidado, porque senão, se ele atender demais ao lado empresarial, ele pode estar destruindo a obra do autor. Por outro lado, também, se ele simplesmente disser amém para tudo que o autor falar, talvez ele esteja deixando o autor entrar numa situação muito complicada. Então, é muito sutil, é muito importante, é fundamental a figura do editor. Né? Nós vimos anteriormente trabalhos de editores que são tão sutis, mas que resultam em obras tão incríveis que a gente tem que bater palma para eles. Por quê? Eles não atrapalharam em nada. E provavelmente deram conselhos muito favoráveis, dando liberdade, principalmente, para o autor escrever o que quisesse. Isso é um exemplo o que acontece de exemplo muito bom é os anos 90, nas histórias em quadrinho, por exemplo, e o início dos anos 2000, porque você viu os autores se desenvolvendo incrivelmente bem, apenas tangenciados pelo editor, né? Surgiu, logicamente, o famoso Alan Moore, o famoso Frank Miller, outros menos famosos, mas, na minha opinião, com uma carreira até um pouco mais bem desenvolvida, mais bem estruturada, que é o caso, por exemplo, do Geoff Johns, que é o caso do Brian Michael Bendis, do Michael Straczynski e outros aí, né? Por quê? Porque os editores souberam aproveitar o que esses autores tinham de melhor, dando liberdade a eles, aconselhando apenas sugerindo apenas talvez alguma ideia, algum caminho, ou até um momento em que o autor fica um pouco travado, né? Porque acontece isso, né? O autor trava e não consegue sair daquele ponto. E às vezes o editor entra, dá uma sugestão, que ele está ali acompanhando a produção, então ele faz um trabalho muito bom. E temos uma percepção clara que de 2010 para cá o trabalho dos editores tem sido um verdadeiro desastre, tem sido amarras, tem sido antolhos, tem sido algemas que impedem os autores de escrever boas histórias. Tanto é que muitos dos autores estão deixando Marvel e DC por causa desse peso editorial gigantesco em que praticamente a empresa e o editor é que definem o que o autor pode ou não pode fazer. Tá bom, gente? Fica esse papo aqui sobre editoração, que eu acho uma coisa extraordinariamente importante para qualquer obra.
Até a próxima.